resumo do capítulo 3, ficou com o Laudelino. Boa noite, meus amigos. Uma alegria estarmos juntos de novo neste grupo de estudos. Então, vamos lá. Nós estamos no capítulo 3, a mensagem e revelação. Só trazendo um pouquinho de recordações do capítulo anterior, que falava a respeito do visitante ilustre. Então, Ivon Costa fez uma apresentação, uma prece, onde as duas médiuns estavam ao lado de um tubo de luz, e quando Ivon Costa termina a sua narrativa, a evocação aos espíritos superiores, nesse tubo de luz se materializa, então, o espírito que vai fazer a mensagem e revelação do capítulo que faremos o resumo. Quando comecei a marcar as partes importantes dessa mensagem e revelação, eu comecei a sublinhar de amarelo e pude ver que sublinhei quase tudo, porque a mensagem realmente é reveladora. Então, farei a leitura de algumas partes para que a gente não perca nada do conteúdo dessa mensagem, que realmente é a revelação. Então, vamos lá. Quando o nosso dirigente acercou-se do visitante ilustre, o saudou com deferência e carinho. No ato contínuo, lhe forneceu a palavra, que ele inicia, então, nos dizendo o seguinte: saudamo-vos a todos em nome do Senhor do Universo, representando a formosa esfera de amor que se encontra instalada numa das Pleiades, envolta em vibrações especiais, constituídas de fótons, que formam uma luminosidade em tons azuis. Aqui estamos atendendo à invitação do sublime governador do planeta terrestre. Trago o compromisso de contribuir convosco no programa de elevação da humanidade, através da reencarnação de servidores do bem, adrede preparados para o mistério sublime. Essa não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajores de outras moradas, atendendo à solicitação de Jesus Cristo, qual aconteceu no passado, no momento da grande transição das formas, quando modeladores do vosso vaso orgânico mergulharam na densa massa física, fixando os caracteres que hoje definem os seus habitantes. Da constelação do Cocheiro vieram aqueles nobres embaixadores da luz que contribuíram para a construção da humanidade atual, inclusive outras inteligências, todavia não moralizadas, que após concluídos alguns estágios evolutivos retornaram felizes aos lares queridos. Em outras oportunidades, luminares da verdade submergiram nas sombras do mundo terrestre, a fim de apresentarem as suas conquistas e realizações edificantes, auxiliando seus habitantes a crescer em tecnologia, ciência, filosofia, religião, política, ética e moral. Nada obstante, o desenvolvimento mais amplo ocorreu na área da inteligência e não do sentimento, assim explicando o atual estágio de evolução em que se encontram, rico de conhecimentos e pobres de edificações espirituais. Periodicamente, por sua vez, o planeta experimenta mudanças climáticas, sísmicas em geral, diversas alterações em sua massa, com o objetivo de alcançar o seu alto nível do mundo de regeneração. Concomitantemente, a fim de poderem avançar moralmente nas paisagens dos orbes felizes, incontáveis membros das tribos bárbaras do passado, que permaneceram detidos em regiões especiais durante alguns séculos, de maneira que não impedissem o desenvolvimento do planeta, renascem com formosas constituições orgânicas, frutos da seleção genética natural, entretanto, assinalados pelo primitivismo que se mantiveram. Apresentam exósticos uns, agressivos outros, buscando as origens primevas, em reação inconsciente contra a sociedade progressista, tendo, porém, a santa oportunidade de refazerem conceitos, de aprimorarem sentimentos e de participarem da inevitável marcha ascensional. Expressivo número, porém, permanece em situação de agressividade e indiferença emocional, tornando-se instrumentos de provações rudes para a sociedade que desdenha. Repete-se, de certo modo, o exílio bíblico de Lúcifer e dos seus comparsas de instâncias compatíveis com seu nível emocional grosseiro, dos quais poderão ser recambiados a mundos primitivos. As moradas do Pai são em número infinito,
mantendo, como é compreensível, o intercâmbio de membros, de modo a ser preservada a fraternidade sublime, porquanto aqueles mais bem aquinhoados devem contribuir em benefício dos menos enriquecidos no momento. Da mesma forma que da nossa esfera descerão ao planeta terrestre, como já vem sucedendo, milhões de espíritos enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva, dando lugar a embates caracterizados pela misericórdia e pela compaixão, outros missionários da educação e da solidariedade, que muitos se empenharam em promovê-las em existências pregressas, estarão também de retorno, contribuindo para a construção da nova mentalidade desde o berço, assim facilitando as alterações que já estão ocorrendo e sucederão com mais rapidez. Nesse sentido, o psiquismo terrestre e a genética humana encontram-se em condições de receber novos hóspedes, que participarão do ágape iluminativo, conforme o egrégio codificador do Espiritismo referiu em sua obra magistral, A Gênese. Deste modo, qual ocorre em outros orbes, chega o momento em que a Mãe Terra também ascenderá na escala dos mundos, conduzindo seus filhos e aguardando o retorno daqueles que estarão na retaguarda por algum tempo, e porquanto inefável é o amor de Deus, que a ninguém deixa de amparar, ensejando-lhe oportunidade de refazimento e de evolução. Desta forma, dando lugar ao paraíso anelado, que, no entanto, jamais será dentro dos limites territoriais da organização física. A realidade que somos, espíritos imortais em essência, tem sua origem e permanência fora das limitações materiais de qualquer mundo físico, que poderia não existir sem qualquer prejuízo ao processo da evolução. Nada obstante, quando o Criador estabeleceu a necessidade do desenvolvimento nas organizações fisiológicas, à semelhança da semente que necessita dos fatores mesológicos para liberar a vida que nela jaz, razões ponderosas existem para que assim aconteça, facultando-nos percorrer os degraus que nos levam ao infinito. Qual seria, então, a razão por que deveriam vir espíritos de outro orbe para o processo de moralização do planeta? Primeiro, porque não tendo vínculos anteriores com os defluentes de existências perturbadoras, não enfrentariam os impedimentos interiores para o processo de doação, para os reencontros dolorosos com aqueles que permanecem comprometidos com o mal, estrangeiros em terras preparadas para a construção do progresso. Fazem-no por amor, convocados para oferecer os seus valores adquiridos em outros planos. Segundo, porque mais adiantados moralmente uns podem contribuir com exemplos edificantes, capazes de silenciar as forças da perseveridade e obstaculá-las com os recursos inexcedíveis do sacrifício pessoal, desde que as suas não são as aspirações imediatas e interesseiras do mundo das formas, enquanto outros estarão vivendo uma forma de exílio temporário por serem desenvolvidos intelectualmente, mas ainda necessitados da vivência do amor. Tudo se resume, portanto, no dar, que é receber, e no receber, que convida a doar. A fim de que o programa seja executado, neste mesmo momento, em diferentes comunidades espirituais próximas à Terra, irmãos nossos, procedentes de nossa esfera, estão apresentando o programa a que nos referimos, de forma que, unidos, formemos uma só caravana de laboriosos servidores, atendendo às determinações do governador terrestre, o mestre por excelência. Instituições espíritas sérias e seus membros estão sendo convocados à divulgação das diretrizes para os novos cometimentos. Expositores dedicados, médiuns sinceros, estão também sendo convocados a participarem de estudos e seminários preparatórios para ser desencadeada uma ação internacional no planeta.
As grandes transformações não se darão em forma de destruição da vida, mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos. Os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura e a arte, o conhecimento em geral, ciência e tecnologia, imprimindo novos textos de beleza que despertarão o interesse, mesmo daqueles que, momentaneamente, encontram-se adormecidos. Antes, porém, de chegar esse momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço. Enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, cardiopatias, cânceres, os vícios e os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio, frutos das paixões das criaturas que lhes sofrerão os efeitos em forma de consumpção libertadora. Os lutadores estarão expostos no mundo, incompreendidos, desafiados por serem originais na conduta, por incomodarem os insensatos, que ante a impossibilidade de os igualarem, irão combatê-los, e padecendo diversas ocasiões de profunda e aparente solidão. Nunca, porém, estarão solitários, porque a solidariedade espiritual do amor estará com eles, vitalizando-os e encorajando-os ao prosseguimento. Todo pioneirismo testa as resistências morais daquele que se atreve a ser diferente, para melhor quando a vulgaridade predomina. O modelo a seguir permanece Jesus, e a nova onda de amor trará de retorno o apostolado, os dias inesquecíveis das perseguições e do martirológico. Quem não se entrega à luta, ao movimento, candidata-se ao insulamento, à morte. Assim sendo, sob o comando do cancioneiro das bem-aventuranças, sigamos todos empenhados na líndima fraternidade, oferecendo-nos em holocausto de amor a verdade, certo do êxito que nos está destinado. Conclui, nos trazendo o convite para todos nós entrarmos nessa luta. E deixo para que os companheiros possam dar sequência no trabalho. Muito bem, agora então nós convidamos a querida Tânia para dar início nos aprofundamentos. Boa noite, Tânia. Boa noite, Gisele, a todos os queridos e queridas amigos, irmãos e irmãs. Nós vamos inicialmente pensar em 3 aspectos que vamos estar abordando na parte inicial do livro, do capítulo, que trata desses viajores que vêm de outras moradas. Nós pensamos inicialmente no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. E neste capítulo, Allan Kardec, ele apresenta a 3 mundos, 3 tipos de mundos, os inferiores, o planeta, né, o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração. Mas o que Orion traz neste capítulo é justamente a chegada de espíritos que eram espíritos avançados intelectualmente, para que pudesse trazer esse avanço, este progresso. E aí nós vamos encontrar, inclusive em Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, essa referência desses espíritos. Na verdade, nós vemos aqui no capítulo da constelação, né, de Cocheiro, entretanto, nós temos como Capela, né, os exilados de Capela.
E aí nós podemos ver, destacar a importância de estarmos recebendo estes espíritos mais adiantados que se mesclam com aqueles que estão em adiantamento, em marcha evolutiva, para que possa estar trazendo este avanço. Mas o que Orion considera é que justamente essa necessidade vem por conta de que temos o avanço intelectual, mas uma pobreza, ele usa a expressão, pobres da edificação espiritual. E aí nós buscamos no Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, que é intitulado Da Lei de Progresso. Este capítulo, ele apresenta 6 tópicos, e no segundo tópico, que é intitulado A Marcha do Progresso, nós temos na questão 780 a indagação de Allan Kardec, se o progresso moral, ele acompanha sempre o progresso intelectual. E o que os benfeitores respondem é que decorrem deste, mas nem sempre o segue imediatamente. E por que a gente não consegue fazer este acompanhamento com o progresso moral? E nós vemos, inclusive, no questionamento seguinte, que é o número 780A, porque, na verdade, nós não temos ainda, de maneira mais precisa, esta compreensão do bem e do mal, de estarmos buscando em nossa caminhada essa escolha para o caminho do bem. E é importante considerar que a própria doutrina espírita, ela nos leva para o estudo, que é justamente a oportunidade que nós encontramos de, aprofundando nos conhecimentos, nós estarmos dando um passo para essa ação no bem que nos é recomendada. E aí nós encontramos em um capítulo que está no livro Crestomatia da Imortalidade, é um livro bem antigo, psicografia do nosso tio Di, por espíritos diversos, e tem um capítulo que foi psicografado pelo espírito Lins de Vasconcelos, que ele se utiliza de um trecho que nós encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 5, Advento do Espírito de Verdade. Quando o Espírito de Verdade, no último parágrafo, ele nos coloca: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E é justamente neste trechinho que o espírito Lins de Vasconcelos, no capítulo que é intitulado Na Seara Espírita, neste livro Crestomatia da Imortalidade, que ele, aprofundando esse trecho trazido pelo Espírito de Verdade, ele nos recomenda amar e estudar. E nós vemos que o amor, ele também é apresentado por Orion nessa sua abordagem, trazendo para nós este caminho que deveremos buscar. A própria benfeitora Joana de Ângeles, ela também nos apresenta no livro Alerta essa necessidade de estarmos buscando este estudo, né? E nessa caminhada, ele ainda vai apresentando algumas considerações neste capítulo que nos remontam a este caminho para o bem, nos afastando cada vez mais do caminho do mal. Ele diz, por exemplo, que não devemos apontar os erros, e sim apresentar soluções. Quando nós trazemos esta observação para o nosso cotidiano, em quantas e quantas situações nós estamos sempre a levantar, apontar o dedo por circunstâncias que as pessoas com as quais nós convivemos
pelas próprias limitações que elas apresentam, vão estar cometendo equívocos, deslizes, que é uma condição comum de cada um de nós nesta experiência corpórea. Então, é preciso estar atento, porque quando nós estamos apontando esse dedo em relação ao outro, nós estamos nos afastando deste caminho do bem. É interessante observar que, mesmo que o outro esteja a todo instante a cometer os seus deslizes e equívocos, nós estamos neste momento, nesta experiência evolutiva, para poder auxiliar aos nossos irmãos a errarem menos e acertarem mais, e não estarmos com este apontar o dedo, sinalizando aquele erro, aquele deslize, aquele equívoco que foi cometido. Porque nós próprios, nós também temos os nossos deslizes, os nossos equívocos. Outra recomendação que ele traz neste capítulo é que nós só devemos derrubar quando for possível edificar. Ou seja, quantas vezes nós tentamos atravessar o caminho do nosso próximo justamente porque nós estamos almejando o lugar em que ele se encontra, não compreendendo que os obstáculos que se apresentam na nossa caminhada fazem parte do nosso processo de crescimento. Foram colocados, foram acordados por nós em nosso planejamento reencarnatório, exatamente para que nós pudéssemos vencê-los e galgarmos mais um degrau em nosso patamar evolutivo. Outra coisa que Lins de Vasconcelos coloca nesta página, nesta mensagem, é que nós estamos na experiência e vamos sair dela e a vida vai continuar. Ou seja, enquanto estamos aqui, precisamos fazer a diferença. Entretanto, quando a gente sai, a vida prossegue. Então, temos esta oportunidade e devemos aproveitá-la. Então, esta mensagem, ela nos aponta o quanto nós podemos, na nossa caminhada, estar buscando cada vez mais este exercício do bem. Buscar o exercício do bem é estarmos avançando e contribuindo com a sociedade para este avanço moral, que é justamente o que nós estamos necessitando para poder sairmos desta condição que nos encontramos. E tem uma frasezinha que ele coloca na mensagem que eu considero assim fundamental de trazermos para o nosso dia a dia, que quando possível opere no bem. Então, é um chamado que Lins de Vasconcelos nos conclama para que possamos estar vivendo este momento com mais intensidade e buscando no estudo. A recomendação da benfeitura é de estudar a doutrina espírita e estudar-se. Ou seja, conhecemos tanta recomendação de Santo Agostinho, deste mergulho que precisamos fazer para dentro de si mesmo, exatamente para poder avançar, reconhecendo as nossas limitações e, nesse reconhecimento, podermos vencer as más inclinações, que é justamente o que vai nos direcionar para o caminho do bem. E na última reflexão que nós fazemos a respeito deste capítulo, é que ele também nos chama a atenção, Orion, a respeito da lei de destruição, porque ele aponta que, em determinados momentos, nós temos que passar por questões climáticas, por meteoros, enfim, condições que vão levar à destruição, mas uma destruição que se faz necessária. E aí nós caminhamos para o Livro dos Espíritos, também na parte terceira, que está destinada ao estudo das leis morais,
e que apresenta para nós a lei de destruição. E na questão 728, Kardec indaga se é da natureza a lei de destruição. E nos comentários, na resposta que os benfeitores trazem, eles apontam que é necessário justamente que tudo se destrua para renascer. E quando nós avançamos para o tópico deste capítulo, que trata dos flagelos destruidores, quando nós temos na questão 737, por que Deus traz para nós estes flagelos destruidores? E, na resposta, os benfeitores trazem que é justamente para que nós possamos avançar de maneira mais rápida. E faz uma ressalva que é bem interessante. É necessário que se olhe o objetivo. Então, por que está acontecendo tudo isso? E na pergunta seguinte, que é a 738, Kardec indaga se Deus não teria outros meios de fazer com que houvesse este avanço sem a necessidade dos flagelos destruidores. E daí os benfeitores respondem que eles têm, que nós temos essa possibilidade todos os dias de encontrarmos outros meios, mas que nós não aproveitamos, porque este conhecimento do bem e esta ação no mal ainda está precisando de um olhar de nossa parte que possa permitir o nosso avanço. E para fechar as nossas considerações, nós trazemos uma mensagem muito interessante da benfeitora Joana de Ângeles, no livro Liberta-te do Mal. Essa mensagem, que é intitulada Ante os Flagelos Destruidores, a benfeitora, ela coloca que esses flagelos destruidores fazem parte das leis da vida e que nada acontece por acaso. Então, nós, pessoas que estamos envolvidos neste momento de abalos sísmicos, de situações de mudanças da natureza que levam a mortes, como é tratada neste livro do tsunami, é justamente o nosso débito perante as leis, e isso acontece porque nós somos atraídos pela nossa consciência de culpa. Então, estamos reunidos naquele mesmo local para que possamos ressarcir o nosso débito. E ela é bem clara, não existe acaso. Então, muitas vezes surgem questionamentos: por que meu filho foi de férias e ele não voltou? É justamente o pai atuando para que haja esse refazimento, esse ressarcimento do débito que foi contraído, e nós somos atraídos para que possamos saldar os nossos débitos. Então, vale a pena a leitura deste capítulo, Ante os Flagelos Destruidores, no livro Liberta-te do Mal, onde a benfeitora vem tratando e mostrando que não existe acaso. Então, essas são as nossas considerações iniciais, o aprofundamento em relação a uma parte deste capítulo 3 do livro. Perfeito, Tânia. Riquíssimas suas considerações. Muito obrigada. Então, para dar continuidade, nós convidamos a querida amiga Jussara. Boa noite, Jussara. Boa noite a todos. Láudia, se você riscou seu livro, riscou o meu aqui também, viu? As mesmas passagens que você colocou já estavam riscadas aqui no meu também. Na realidade, esse capítulo é riquíssimo mesmo, né? Eu estava olhando, falei, que bom que nós estamos dividindo, né, Tânia? Porque pelo menos dava para poder fazer os comentários e tentar não deixar passar tudo que esse espírito nos traz, né? Já começando
por exemplo, né, quando ele explica por que vêm espíritos de outros planetas. Será que a gente não daria conta de fazer sozinho? Não temos espíritos suficientemente elevados aqui para nos guiar? Nós sabemos que não, nós temos inúmeros espíritos que estão conectados à Terra, como é o caso de um Bittencourt Sampaio, como é o caso de Dr. Bezerra, que já, como colocamos aí no comentário, ainda que liberados para outras moradas, continuam seguindo para nos auxiliar nesse nosso aprimoramento. Então, ele explica que um dos motivos, por exemplo, né, um primeiro motivo para isso, seria que esses espíritos, eles vêm sem ter um comprometimento emocional, eles não estão comprometidos emocionalmente nem com a Terra, nem com aqueles espíritos que estão realizando assim o seu processo de aprendizado na Terra, porque isso muitas vezes nós podemos pensar, mas como assim? Então não existe um vínculo afetivo? Existe o vínculo do amor universal, existe o desejo de servir ao próximo, porque nós compreendemos que somos espíritos, irmãos, irmãs do universo, né? Cidadãos do universo. Mas já não temos assim aquela conexão como às vezes nós temos com determinados espíritos que vimos reencarnando através dos tempos e que inclusive requerem mais a nossa atenção. Dessa forma, esses espíritos chegam aqui mesmo com aquele espírito de simplesmente servir, e aos olhos deles todos são iguais, todos estão na mesma posição. Segundo, o que ele explica é que, obviamente, alguns, sem dúvida alguma, vão ser mais adiantados moralmente. Eu nunca me esqueço de uma palestra, já há muitos anos que eu assisti, né, nosso querido Divaldo fazer, que ele dizia o seguinte, que para nós mudarmos o rumo do nosso planeta, nós necessitaríamos de alguns poucos espíritos mais evoluídos, estrategicamente colocados em posições essenciais, cruciais em nosso planeta Terra, que com isso eles estariam imprimindo assim uma nova direção, né? Os exemplos positivos. E eu me lembro que na época era alguma coisa que ele disse assim, acho que em torno de 500 espíritos, não era muita gente, mas ele dizia estrategicamente colocados, porque nós sabemos que nesse momento de mundo ainda de expiação e de provas, mas nesse processo de transição planetária, como já nos explicam os espíritos, existe já uma tendência na nossa natureza a seguirmos os bons exemplos quando nós virmos esses bons exemplos. Então, esses espíritos que vêm dessas outras moradas, já moralmente mais avançados, com os seus exemplos, né, que o exemplo arrasta mais do que a palavra, vai auxiliar nesse processo. E mesmo aqueles que, de uma certa forma, ainda chegam até a viver ou vêm para cá como até um exílio temporário, como nós tanto falamos, né, dos exilados de Capela, de alguma forma eles também conseguem contribuir e recolher para eles mesmos tudo aquilo que eles estão necessitando para esse próximo momento. Agora, é importante que esse espírito, né, Orion nos fala também a respeito do que está acontecendo já de algum tempo, que nós sabemos que isso não é hoje, né? Desses espíritos, de espíritos de outras moradas, né, de regiões próximas à Terra, que estão recebendo esses espíritos mais evoluídos, para realmente fazer esse trabalho de redenção sob a égide de Jesus. Então, qual é a nossa parte? Qual a parte que nos toca? Então, eles estão vindo, eles estão perto de nós, tanto no plano espiritual como alguns encarnados, nas comunicações mediúnicas, nas instruções que recebemos.
cabe a nós, como nos salienta nessa parte o Espírito, que nós trabalhemos de maneira muito séria e dedicada nos nossos compromissos espirituais, a nível individual e a nível coletivo, quando falamos do centro espírita, do movimento espírita, das federações espíritas, porque as diretrizes estão sendo trazidas em vários pontos, como eles dizem, nos pontos que estão trabalhando nas colônias espirituais, nos espíritos mesmo característicos ainda provenientes aqui da própria Terra, que estão recebendo essas instruções e que estão em busca de quê? De pessoas, expositores, como eles dizem aqui, dedicados, de médiuns sinceros, para fazerem o quê? Desencadearem uma ação internacional no planeta. Gente, quando eu li isso, eu fiquei arrepiada, porque eu falei, meu Deus do céu, nós aqui reclamamos, né, falamos tanto a dificuldade que todos temos passado com esse processo de pandemia, mas nunca nós conseguimos essa união, esse contato, esse estreitamento de laços de uma comunidade que se encontra espalhada internacionalmente para unirmos estes valores e disseminarmos eles em maior escala através das possibilidades que hoje nós temos. Então, nós vemos que tudo foi feito de maneira a facilitar esse processo, a poder realmente entregar, né, espalhar, irradiar, os tempos são chegados. Então, nós vemos isto hoje, ainda que com todas as dificuldades que nós temos enfrentados, como um movimento que nós não devemos parar mais. Porque necessitamos dessa troca, necessitamos deste contato, como estamos nos beneficiando agora desses estudos, conseguindo que pessoas, que mentes, que esses trabalhadores sérios e dedicados de várias partes do planeta, né, a maioria aqui agora do Brasil, né, mas eu também sou brasileira, fazendo esse trabalho conjunto, essa disseminação conjunta para penetrar todos os lares. Ontem mesmo eu estava fazendo uma live e aí a moça disse, você sabe que eu nunca entrei no centro espírita? Mas desde que começou a pandemia, eu tenho assistido, tenho procurado me instruir, já estou lendo os livros de Kardec, vejam só que coisa espetacular, né? Pena que ela não começou antes, mas a gente sabe que nunca é tarde, né? E essas transformações, que é o que nós estamos vivendo, é o nome da obra que nós estamos trazendo aqui da Manuel Filomeno de Miranda, né? A transição planetária, que implica essa transformação, que, como ele nos fala, esse espírito, ela vem para trabalhar o nosso aspecto moral e espiritual, emocional. E aí ele diz que nós podemos ser convidados uns aos sofrimentos pelas ocorrências, outros pelo discernimento em torno da evolução. É exatamente a escolha que nós nos deparamos quando vamos decidir se iremos realizar o nosso aprendizado através das vias do amor ou das vias da dor. Então, será pelo sofrimento das ocorrências ou pelo discernimento em torno da evolução? Como é que nós vamos fazer esse processo de alterar os hábitos sociais, os costumes morais, de mudar todo esse processo de pensamento na literatura, na arte, no conhecimento, na ciência, na tecnologia, trazendo realmente o belo, não naquilo que é exterior, mas aquilo que realmente fala na nossa alma, e despertar, assim, aqueles sentimentos que já estão, de uma certa forma, há muito tempo nos incomodando, mas que nós temos medo até, às vezes, de apresentar ao mundo, justamente porque pensamos que não vamos encontrar ressonância em nossos companheiros. Agora, nos adverte esse espírito também, já e lendo em outras obras nós sabemos disso,
que como esse momento é um momento tão importante na história deste planeta, na transição, na história de todos os espíritos que a ele estão agora conectados, que também a bondade, a misericórdia divina vai propiciar que espíritos que estavam lá há muito tempo no plano espiritual sem condições de reencarne, mas que ainda têm uma possibilidade de escolherem melhor os seus caminhos, inclusive motivados por essas ondas de transformação que hoje nós vemos, que eles também estão reencarnados. Então, quando nós às vezes falamos, na semana passada até nós tocamos, falou até a Vânia, né, chegou a comentar sobre as crianças índigo, crianças cristal, mas sempre a gente tem que fazer essa ressalva, porque moralidade não tem a ver com a intelectualidade. Você veja que esse espírito mesmo fala que vem alguns espíritos desses outros orbes que não necessariamente vêm como missionários, mas vêm como exilados. O que significa que eles ainda moralmente necessitam realizar esse trabalho. Então é por isso que nós estamos vendo agora, por essa misericórdia divina, um momento em que às vezes as pessoas até chegam e falam, mas parece que o mundo está regredindo. Não existe regressão, nós sabemos, mas existe sim a possibilidade, a oportunidade para que nós resgatemos os nossos erros, para rearranjarmos as nossas prioridades, e por isso é que nós vemos ainda, de uma certa forma, esse último clamar daquilo que ainda trazemos de negativo, daquilo que ainda esses espíritos trazem, num último grito de desespero, para tentarem fazer com que a inferioridade prevaleça. Mas eles também têm a possibilidade de serem arrastados pelas correntes do bem, porque senão não estariam reencarnando mais, já teriam sido assim desvinculados. Agora, qual a responsabilidade que nos cabe, já que esse espírito enfatiza tanto essa presença, essa possibilidade? Isso é uma coisa que às vezes nós falamos, né? Mas cadê os espíritos que não nos ajudam? Ai, por que Deus está permitindo isso? E aqui, esse capítulo e essa declaração desse espírito atesta mais ainda a presença do amor divino, da providência divina, da misericórdia de Deus nosso Pai, que nos traz, inclusive, espíritos de outras moradas para nos auxiliar, nos guiar nessa nova caminhada, nessa nova transformação. Agora, é lógico que este momento, o momento em que nós estamos em luta conosco mesmo, com o nosso próprio interior, com nossas próprias bestas interiores, nas feras que ainda habitam em nós, nós também vamos encontrar muita resistência. Por isso que ele fala que os lutadores no mundo estarão expostos a serem incompreendidos, desafiados na sua conduta, porque eles incomodam, né, as pessoas. Quando você vê que é possível se melhorar, eu não tenho mais desculpa para dizer isso não dá para fazer, porque outras pessoas estão fazendo. Então, é por isso que, às vezes, a gente fica muito acomodado e cria, assim, uma relação de conflito com aqueles que estão procurando fazer esse trabalho. E é por isso que, muitas vezes, né, esses trabalhadores, esses lutadores, como eles falam, eles se sentem em solidão, o que hoje já não mais acontece, porque se nós estávamos isolados em partes do mundo, hoje nós estamos encontrando essa comunidade, estamos encontrando cada vez mais pessoas que, como nós, também estão dispostas a realizarem esse trabalho. Agora, nesse aspecto de pioneirismo, como eles nos falam aqui,
que testa as nossas resistências morais, né? É muito difícil realmente nós caminharmos e conseguirmos até às vezes encontrar forças para realizar esse trabalho. Por isso que ele nos diz que não devemos recear de maneira nenhuma a solidão, porque na medida em que estaremos pensando e trabalhando na solidariedade, nós estamos angariando, né, granjeando amigos, como nos fala Jesus naquela parábola do servo infiel, do administrador infiel. Vai, granjeie amigos, né? Nós precisamos dessa comunidade de todos esses espíritos trabalhando junto conosco. E sabemos que esses espíritos que estarão também nos auxiliando. Agora, é muito importante nesse momento, já que nós falamos do nosso papel, falamos do papel do lutador, falamos do papel do espírita, falamos em como esses espíritos estão procurando trabalhadores sérios, trabalhadores dedicados, instituições sérias e dedicadas para realizarem esse trabalho, né, de mudança mesmo estrutural em nosso mundo, como nós espíritas devemos nos portar em relação uns aos outros. No livro Voragens do Pecado, nas Voragens do Pecado, do Espírito Charles, com Divone Pereira, ele nos traz um alerta muito importante que nós temos que refletir. Ele diz o seguinte: como em todos os meios sociais humanos e em todos os tempos, as falanges que se devem mútuo apoio por deveres de solidariedade são as mesmas que menos se estimam e se guerreiam, instigadas pelo ciúme e pela inveja que não suportam os triunfos alheios. Não pode haver espaço em nosso coração, naquele que representa o Espiritismo, naquele que vem trabalhar em nome do Senhor, em nome de Jesus, o governador de nosso planeta, para esse tipo de sentimento de ciúme, de inveja, de instigar o mal, a calúnia. Kardec, na Revista Espírita de março de 1863, traz um artigo fabuloso, nós vamos fazer apenas umas pequenas citações, que se chama Falsos Irmãos e Amigos Inábeis, que ele chega até a dizer que vale mais um inimigo confesso do que um amigo inconveniente. Mas ele coloca aqui como dentro do próprio espiritismo, do próprio movimento espírita, nós vamos encontrar aqueles que vão ficar espalhando calúnias sobre o espiritismo, sobre os espíritas, ataques não necessariamente abertos, mas muitas vezes nas intrigas ocultas para desacreditar e arruinar o espiritismo por si mesmo. Com um olhar oblíquo, palavras melífluas, eles sopram discórdia, enquanto aparentemente estão falando sobre a união. Excitam inveja nos meios onde estão, procuram causar divergências de opinião sobre questões de forma ou de fundo. Isso é uma coisa que Kardec fala tanto, né, a respeito da necessidade de nós estarmos com o fundo e não a forma. E nós vemos hoje com muita tristeza no movimento espírita como isso tem se espalhado nas questões inclusive de traduções do francês para o português, de colocações aonde se mudou um vocabulário aqui por um sinônimo ali, já diz que já foi tudo deturpado. Kardec era o primeiro a falar que a gente tem que ir atrás do fundo e não ficar preso e discutindo as questões da forma. E aí ele termina esse artigo dizendo que pretender que todos os espíritas sejam infalíveis seria tão absurdo quanto a pretensão dos nossos adversários de deterem o privilégio exclusivo da razão. Então,
esse espírito Orion, né, nos fala que, se dando continuidade, Orion, né, que o modelo vai ser sempre Jesus. E essa nova onda de amor, esse amor que nós sentimos assim, que não brota de nós mesmos, porque nós ainda não temos condição para um sentimento tão nobre, mas que é fruto da fonte da água viva, do jorro divino, que por nós perpassa para que possamos assim estender a nossa humanidade. Perseguições, martirológio, não importa, assim mesmo, deixando pegadas de sangue, como uma vez nos disse o querido Divaldo, porque com as nossas pegadas de sangue, os outros poderão seguir pelo mesmo caminho e não se perderem, mesmo quando faz o trabalho à custa de muito sacrifício. E ele chega mais nesse final, né, dizendo que nós estamos sob o comando do cancioneiro das bem-aventuranças. Quando ele falou sobre o cancioneiro das bem-aventuranças, eu me lembrei que as bem-aventuranças, né, que como se fala em hebraico, ashrei, quando você pega as bem-aventuranças na sua língua original, no aramaico, ele é um texto totalmente de natureza poética, com repetição de palavras, num discurso poético que contém ritmo, que contém métrica. Então ele começa ashrei, vai, e que eles dizem que, na realidade, quando ouvimos Jesus, né, declamar esse poema, na realidade, ele estava cantando essas bem-aventuranças. E chega o momento, então, que com este sentimento de evocar a presença de Jesus, esse espírito se despede de nós. O governador geral dessa comunidade acerca-se dele e o abraça. Isso aí a gente já podia ter um outro dia de reflexões, né? Porque nós estamos falando de um espírito que veio de um outro orbe, espírito que se materializou num plano espiritual, utilizando um instrumento para que isso fosse possível, inclusive com as duas médiuns, espíritos que estavam sentados a seu lado. Então, esse abraço significa que havia uma materialidade. E, deste momento, ele é conduzido depois para esse tubo de luz e ele dilui-se delicadamente. Então, eu trouxe para vocês aqui agora, eu queria mostrar para vocês um trechinho, não sei daqui quem gosta de ficção científica, mas eu sempre gostei, assistia muito, para a gente ter uma noção do que seria esse tubo de luz que esse espírito está falando para a gente aqui, que passou naquele filme, que passava naquela série Star Trek. Vou colocar aqui para vocês, porque eu achei... Dá para ver bem ou está muito pequeno? Dá para ver. Tá, então deixa eu só tentar abrir um pouquinho mais aqui, se ficar um pouco maior. Não ficou maior, ficou menor. Então vamos lá, veja só que coisa incrível. Ok, era esse pedacinho só que eu queria mostrar para vocês, né, para que a gente pudesse visualizar o que ele chegar. Gente, esse filme já foi feito há tanto tempo, essa série é de 1966, e já se trabalhava nessa máquina de transporte que converte uma pessoa, um objeto, num padrão de energia
teletransporta essa pessoa e depois ela é reconvertida para se tornar matéria. Então, para a gente agora até poder visualizar como, que beleza, que riqueza, porque isso aqui, né, nós não pode nem se comparar com o que realmente ocorreu, mas para a gente ter uma noção da majestade, da beleza que nós temos e das possibilidades infinitas que esse universo lindo nos oferece, que o nosso Pai Criador nos proporciona. E a nossa palavra é de gratidão a esse Espírito e todos os que aqui se encontram nesse momento, nos espalhados pelo mundo para nos ajudar nessa caminhada de evolução. Obrigada. Nós que agradecemos, Jussara, pelas riquíssimas considerações que você nos trouxe. E quando você mostrou esse tubo, eu me lembrei, né, que aqui é uma cópia imperfeita de lá e que nada se cria, tudo se copia, no sentido de que todo conhecimento, toda fonte de tudo é do mundo espiritual para nós. E aí vem esses diretores, autores inspirados naquilo que vem no desdobramento e conseguem transmitir para nós através das películas. Então, agora nós convidamos o nosso amigo João Korngold para responder a primeira pergunta. Deixa eu colocar no mudo aqui. Pronto. Boa noite, amigos. Tudo bom, você João? vai ler a pergunta. Vou ler. Eu demorei um pouquinho porque uma pessoa abriu o microfone e eu tive que mutar. Tá bom. Diante a grave advertência que o benfeitor faz no capítulo 3, conclamando-nos para sermos os novos obreiros do Senhor, como compreender melhor a tarefa que nos cabe? Diz o nobre espírito que quem não se entrega à luta, ao movimento, candidata-se ao insulamento, à morte. De que forma podemos lutar oferecendo-nos em holocausto de amor à verdade? Fique à vontade, querido amigo. Boa noite mais uma vez, é uma grande alegria estar nesse grupo tão emocionante de aprendizado. Quando eu li essa pergunta que me foi enviada, meu primeiro pensamento foi, essa pergunta não é para mim, essa pergunta é para os mentores espirituais. Eles é que têm que responder isso. Eles têm gabarito para responder de que forma podemos lutar oferecendo-nos em holocausto de amor à verdade. Então, eu fui atrás deles. Nós vamos começar por Emmanuel. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 3, chamado Na Grande Romagem, nos fala que pela fé o aprendiz do Evangelho é chamado. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir. Ignoramos as estações de contato na caminhada enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sob espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos, alguns milímetros. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cismos resplandecentes da eterna ressurreição. Então, Emmanuel nos fala que o importante é avançar, que as dificuldades vão estar no nosso caminho. Normalmente a gente tenta achar que a gente pode avançar a passos de Madre Teresa ou de Chico Xavier. Se a gente conseguir andar alguns milímetros por dia, como ele fala aqui, estaremos fazendo progresso. A lei é de progresso, mas o que precisamos é nos comprometer com esse progresso, com essa transformação interior para seguir por essa caminhada. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo,
Kardec pergunta ao espírito Erasto: se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E Erasto nos responde: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor a próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconcilio-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Ou seja, o verdadeiro espírito, como nos lembra Kardec, é aquele que a cada dia se esforça para melhorar, para progredir, não comparando-se com os outros, mas comparando-se com si mesmo. No livro O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, nosso querido Cairbar Schutel nos explica como trabalhar e por que trabalhar. A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos de renovação fundamental. Atravessamos, portanto, em serviço o limiar da era do espírito. A mobilização de todos. Cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Essa frase é muito importante, gente, vou repetir. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Ou seja, a mensagem para o trabalhador, para o caminheiro. Nesse mesmo livro, no capítulo 70, nosso querido André Luiz nos diz: lembre-se de que na tarefa de ajudar, o bem maior é sempre aquele que está por fazer, à espera de nossa disposição. Ou seja, não olhar para trás, não se vangloriar do trabalho já realizado, e sim buscar o trabalho que está à nossa frente, que o bem maior é sempre aquele que está à nossa frente. A mentora de Divaldo, Joana de Ângeles, nos traz no livro Além da Tempestade, no capítulo 24, que já não se dispõe de tempo para a futilidade, nem tampouco para a ilusão. Necessário lidar com espíritos resolutos para a tarefa, que não espera, e o dever que não aguarda. Não é mais tempo de esperar. Conscientes das próprias responsabilidades, não esperemos em demasia pela transformação de fora, mas envidemos esforços para o aprimoramento interior. A preocupação que a gente sempre tem é buscar de onde é que vem de fora o caminho para as nossas transformações. E a transformação vem de dentro para fora, como já foi citado nesse livro anteriormente. Muito importante que a mentora continua nos dizendo: estamos no lugar certo, ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são os melhores elementos para a execução do programa. Então, o que a nossa amiga Tânia falou anteriormente, nós estamos no lugar certo. O nosso trabalho é exatamente esse. Não adianta nos questionarmos por quê e quando. É agora e é o momento. Ela conclui: nosso guia seguro continua sendo Jesus. A qualquer ataque, o silêncio, que é a lição de coragem pouco conhecida. O defensor da nossa honra e do nosso trabalho é o Senhor. A nós nos cabe a glória de servir, sem pretensão. Como a seara é dele, a ele compete decidir e dirigir. Me lembrou uma famosa frase de Chico Xavier, quando perguntaram para ele uma época por que ele não reagia às acusações e às calúnias que eram dirigidas contra ele. E ele respondeu: se tiverem razão nas acusações, nada eu tenho a retrucar. E se não tiverem razão nas acusações, não merecem minha resposta. O silêncio, que é a lição de coragem
que ele nos deixou de exemplo. Então, reunamo-nos todos com frequência a fim de dirimirmos dificuldades e incompreensões, em encontros de ação cristã, debatendo os nossos serviços e permutando experiências adquiridas no campo da própria realização, com que nos resguardaremos da prepotência do eu e da vaidade de obreiros que se não permitem enganar. Então, como fazemos aqui, reunimos-nos todos com frequência, semanalmente, a fim de dirimirmos nossas dificuldades e incompreensões. Se não conseguirmos avançar em grupo, sigamos assim mesmo, conforme as nossas forças. O desânimo de uns não pode contaminar os demais. Os melhores dotados não devem sofrer a inveja dos menos aquinhoados. Todos nos constituímos peças da engrenagem feliz para a construção do reino de Deus, que já se instala na terra. Não será fácil, nada é fácil. O fácil de hoje foi o difícil de ontem, e será o complexo de amanhã. Quando adiemos agora, aparecerá depois complicado sob o acúmulo dos juros que se capitalizam ao valor não resgatado, e unidos uns aos outros, entre os encarnados e com os desencarnados. Sigamos. Jesus espera. Avancemos. Essa foi a nossa mentora Joana de Ângeles. Jesus, o mestre, nos diz, onde nós encontramos no capítulo 23 do Evangelho, Estranha Moral, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. O que Jesus nos ensina? Não se preocupe com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Esse é um ensinamento de Jesus que às vezes é difícil da gente entender. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. O entendimento de que o nosso verdadeiro reino é o reino espiritual, que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, significa que os que ficam aqui preocupados com a matéria, os mortos que enterram os mortos, estão perdendo o seu tempo, estão perdendo a oportunidade do progresso. Então, para encerrar, vamos, obviamente, buscar o Espírito Verdade, novamente, no capítulo do Evangelho que se chama Os Obreiros do Senhor, que também é no capítulo 20, quando ele fala, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito da Verdade, Paris, 1862. Esse, então, é a nossa contribuição para essa pergunta de tanta complexidade para o nosso entendimento. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, João. Eu aqui posso falar em nome de todos que ficou muito além da expectativa, viu? O seu retorno, as suas contribuições, nos relembrando aí da nossa grave tarefa, né? Do momento que estamos passando e que temos que tomar as rédeas aí dos nossos deveres. Muito obrigada. Lincoln, agora é com você. A pergunta é a seguinte. No discurso do benfeitor, ele afirma que aquela não era a primeira vez que o mundo terreno recebeu viajores de outras moradas. Atendendo à solicitação de Jesus, tal como aconteceu no momento de transição das formas. Pergunta: existe algum registro a respeito destas encarnações na Terra, nas obras espíritas? Essa grande transição das formas seria do macaco para o ser humano, chamada também de elo perdido? Boa noite. Muito boa noite, Gisele. Boa noite, Laudolino, os demais companheiros da coordenação.
assim como saudamos também os corações amigos que nos acompanham nesse estudo desta obra magnífica da transição planetária. Nós vamos apresentar aqui alguns slides para mostrar alguns aspectos relativos às questões que foram colocadas. Então, vamos colocar aqui, dentro deste capítulo 3º, que é a mensagem revelação, a questão apresentada no sentido de comentarmos alguma coisa sobre essa transição das formas, da chegada de viajores de outras moradas que vieram para a Terra para aqui colaborarem com o desenvolvimento da vida em nosso planeta. Então, alguns registros serão apresentados, né? E vamos tentar encontrar aqui, identificar este denominado elo perdido. Inicialmente, temos que dizer que Jesus, como Cristo de Deus, governador de nosso planeta, foi o responsável pela criação desse sistema, utilizando naturalmente os recursos próprios do fluido cósmico universal, que é o elemento que constitui toda a matéria do universo, criando então o nosso planeta dentro dos seus mecanismos próprios, aí, com os elementos apropriados, o protoplasma, as organizações unicelulares, depois as organizações pluricelulares, sendo elaborado aí o reino animal, o reino vegetal primeiramente, depois o reino animal, com a identificação de espécies intermediárias e chegando finalmente ao reino hominal, que nos levará de futuro a nossa imortalidade a atingirmos o chamado reino angélico. Então, dentro desse processo evolutivo, é interessante destacarmos duas coisas importantes. Primeiro, que até chegar a esta fase aqui do reino hominal, nós estaremos tratando do princípio inteligente, ou princípio espiritual, que é aquele espírito, com letra minúscula, a que se refere Allan Kardec na questão número 23 do Livro dos Espíritos. A partir do momento em que nós entramos aqui na fase do reino hominal, nós estaremos falando do espírito, com letra maiúscula, referido na questão número 76 do Livro dos Espíritos. É interessante guardarmos essas referências. Então, quando nós tomamos aqui o processo evolutivo do corpo físico para que pudesse chegar ao momento em que espíritos, com letra minúscula ou com letra maiúscula, pudessem encarnar neste planeta, houve um tronco comum que veio de cerca de 70 bilhões de anos atrás, desenvolvendo os primeiros símios, e chegaram até o momento em que houve uma separação desse tronco comum. Então, aquele princípio inteligente veio tendo as suas experiências ao longo desses bilhões de anos. Neste ponto aqui, cerca de 7 bilhões de anos atrás, houve então a separação desse tronco comum. Os hominídeos seguiram o seu caminho natural, a exemplo do orangotango, o chimpanzé e o gorila, que permanecem iguais até os dias de hoje. E este outro tronco foi, então, sofrendo modificações nesta fase ainda dos hominídeos, ou seja, aqueles antropóides que tinham a aparência semelhante ao dos homens, mas eram ainda animais irracionais, até o momento em que chegamos naquele instante em que os primeiros espíritos, com letra maiúscula agora, começaram a encarnar aqui em nosso planeta, a partir, então, do aparecimento deste corpo animal que foi chamado Homo erectus. Daí em diante, nós temos, então, a presença da encarnação de espíritos, já os seres hominais, com razão estabelecida, valores morais, já em amadurecimento, depois de atravessar toda aquela fase do reino animal, onde foi desenvolvido o seu instinto. Então, vamos ver aqui algumas referências na sequência. Aqui uma árvore que mostra também
esse tronco onde nós fomos desenvolvendo as diversas raças e como elas vão desaparecendo ao longo também da história, ao longo do tempo, até culminar com o aperfeiçoamento do Homo erectus, depois chegou ao Homo sapiens, posteriormente ao Homem sapiens sapiens. Dentro disso, vamos tomar aqui uma referência que Edgar Armond faz no livro O Exilado de Capela, onde ele fala que este elo entre o animal mais evoluído e o homem primitivo, ou seja, aquela cadeia da formação evolutiva do animal mais evoluído, que seria semelhante ao homem, e o homem primitivo, que começou a encarnar naquele corpo animal mais evoluído, teria sido entre o Homo erectus e o Homo sapiens. Então, este seria o denominado elo perdido, que estaria aí cerca de 500 mil anos atrás, onde teria se iniciado esse processo encarnatório. Caminhando adiante, nós vamos ver depois o aparecimento do Homo sapiens sapiens e vamos ver a relação dele com o aparecimento também daqueles exilados de Capela que vieram para cá. Também vamos ver no livro Universo e Vida, do Hernani Santana, onde o Espírito Áureo nos fala, confirmando, relativamente próxima à informação de Edgar Armond, que há cerca de 500 mil anos encarnaram neste orbe os primeiros espíritos conscientes. Vejam que espíritos com letra maiúscula. Embora muito primitivos, em fase de incipiente desenvolvimento, habitando corpos animalescos, mas sempre amparados pelas falanges do Cristo, promovendo, então, esse transformismo evolutivo, de tal maneira que, ao longo dos milênios, aí, foram identificando-se, através da ciência, do estudo da antropologia, aquelas formas que foram evoluindo justamente pela presença desses espíritos que foram reencarnando com os seus perispíritos preparados adequadamente para chegarem a criarem as formas adequadas para o aperfeiçoamento do corpo humano. Então, nós sabemos que é no perispírito que ficam gravados os princípios genéticos, que seria o modelo organizador biológico, que vai implementar no corpo a projeção daqueles elementos da forma e na estruturação de todo o corpo, especialmente, inclusive, na formação da estrutura do cérebro. Então, na Gênese, Kardec vai comentar que quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas, naturalmente a espécie humana começou a encarnar aqui no nosso planeta. Na sequência, outros comentários, vocês poderão acompanhar. Este material vai ser disponibilizado para uma leitura mais precisa. Então, a conclusão então, do estudo, desse trabalho aqui que nós retiramos de um material da Federação Espírita Brasileira, o estudo avançado do Espiritismo, então temos a informação de que as organizações humanas primitivas do nosso planeta foram as tribos e famílias primitivas descendentes das raças antropóides que formaram a linhagem das raças negra e amarela, que é justamente aquela árvore que eu mostrei agora há pouco para vocês. E, na sequência, vieram os denominados capelinos, que criaram a raça adâmica. Mas seguimos informando que a raça amarela e a negra levou uma grande soma de tempo, naturalmente, para serem fixados por milhares de anos, para criar essas duas raças, que são as raças mais antigas do nosso planeta. Posteriormente, entre essas raças negra e amarela, bem como entre outros agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões, os exilados de Capela, então, trabalharam para ir aperfeiçoando esses corpos através da inteligência que eles traziam e digamos assim, da preparação desses espíritos, a projeção dos seus perispíritos para formarem os corpos mais avançados. Então,
essa raça nova contribuiu de forma importante para a formação da humanidade terrestre, sem dúvida, porque quando eles chegaram aqui, eles já encontraram a Terra povoada desde muito tempo por esses seres mais primitivos. E por serem inteligências mais avançadas, esses espíritos que vieram de Capela, naturalmente, dominaram aqueles primitivos que aqui estavam, inclusive escravizando-os e colocando-os a serviço. Um exemplo bastante forte desta separação é o que aconteceu na Índia, onde a separação de castas colocou aqueles espíritos mais primitivos como uma sub-raça, comparativamente com os árias, né? Então ficaram os árias e os párias, né? E que predomina até hoje ainda essa separação. Mas, segundo informações que o Espírito Áureo nos dá também no livro Universo e Vida, foi somente há cerca de 40 mil anos atrás que chegaram aqui os exilados de Capela, segundo ele, na época do surgimento do Homo sapiens. Como vimos lá atrás, isso aconteceu, o Homo sapiens, segundo os estudos da ciência, ele teria iniciado em 150 mil anos, mais ou menos, atrás. Aqui estamos falando de 40 milênios. Isso coincide um pouco com o aparecimento do chamado Homo sapiens sapiens. Então, por quê? Foi uma inteligência mais avançada, então isso confirma a presença a chegada dos capelinos aqui na Terra, que teria então gerado essa nova raça, né, do Homo sapiens, através dessa encarnação maciça que houve aqui em nosso planeta. E essa influência foi muito forte, né, dos capelinos chegando aqui. Eles criaram esses 4 grandes grupos na civilização do nosso planeta: os árias, a civilização do Egito, o povo hebreu e as castas da Índia. E a partir daí, o nosso planeta foi sendo, digamos assim, distribuído entre essas raças. Eles foram promovendo a miscigenação entre esses povos, e espalhando-se por todo o planeta também, vindo para a Europa, e desenvolveram todas as civilizações que, a partir daí, se estruturaram no seu processo evolutivo. Todos os problemas, conflitos e crescimento populacional que decorreram disso. Então, esse é um comentário rápido desse processo. É um assunto muito interessante, mas mereceria um estudo bastante mais aprofundado. Com isso, deixamos estas pequenas e rápidas informações, somente para despertar aí a nossa curiosidade e aprofundar os nossos estudos a respeito do tema. Muito obrigado a todos, eu desejo muita paz. Nós agradecemos muito a todos os coordenadores que se empenharam, dedicaram para nos trazer tantos esclarecimentos e tantos alertas.